Sabe aquela servidinha do olho? Sabe? Aquela repetida na comida só porque tá muito bom, porque tá muito gostoso? Pois é. Isso acontece quantas vezes com você na sua semana, no seu dia? Você tem essa necessidade de repetir o prato, de comer mais um pouquinho? Se sim, se isso acontece, mulher, eu preciso dizer que é um hábito muitas vezes muito difícil de melhorar, de transformar, de modificar. E quando a gente está querendo emagrecer, é uma coisa que vai ser muito importante para você conseguir esse resultado e conseguir depois se manter no controle do seu peso. Porque o hábito de repetir o prato, de repetir a comida em qualquer situação, é um hábito que acaba tirando você do controle do seu peso. Então, seja muito bem-vinda aqui a essa conversa. Eu sou a Gladys, sou nutricionista e por aqui eu vou ensinando vocês nos nossos encontros semanais a como encontrar o caminho mais fácil e mais eficiente para de fato emagrecer 10 quilos ou mais e sim se manter no controle desse peso e das vontades de comer sem sofrimento. Então, sejam bem-vindas e o nosso tema de hoje é de uma forma geral os hábitos, mas de uma forma mais específica sobre o hábito de repetir o prato. Como que isso impacta no emagrecimento e o que fazer, como transformar isso e acelerar o seu resultado de emagrecimento. E hoje eu vou te ensinar passos simples, 4 passos muito simples para você conseguir transformar esse hábito e, melhor, transformar qualquer outro hábito que você esteja querendo ou precisando transformar aí no seu processo de emagrecimento para que esse resultado ele venha de uma vez por todas e você mantenha isso também para a sua vida. Agora eu quero que você pense aqui comigo se você já tentou mudar esse hábito ou qualquer outro, mas pensando nesse hábito da repetição, do repetir o prato. Você já tentou mudar isso? Como que você fez e como que foi essa experiência, tá? Porque o hábito de repetir, muitas vezes, ele não vai se apresentar só na hora do almoço, por exemplo. O hábito de repetir é um comportamento que a gente tem e esse comportamento ele vai se repetindo várias vezes. Então, se você tem o hábito de repetir o almoço, por exemplo, é muito provável que você também repita o pãozinho lá do café da manhã, a sobremesa do almoço, aquele bolinho que alguém te oferece, você vai lá e pega mais um pedacinho. De noite, quando você vai fazer uma pipoca, por exemplo, não vai ser uma porção pequena de pipoca, vai ser aquela travessa grande de pipoca. Porque isso é um hábito que faz com que a gente internalize na nossa mente, na nossa cabeça, que a gente precisa do muito, que a gente precisa do bastante, que a gente precisa de mais comida. Então, para muita gente, essa questão de repetir é um hábito muito difícil de mudar. Que elas foram isso já foi acontecendo por tanto tempo na vida, né, da gente, e isso vai ficando muito internalizado, isso vai ficando muito automatizado. E por que será que é tão difícil mudar esse hábito? Por que será que é tão difícil fazer isso de uma outra forma, fazer isso de uma maneira diferente que vai realmente ajudar no processo de emagrecimento, que vai realmente manter você no controle da comida, das suas vontades de comer? Bom, o que é que faz? Aliás, faz mal repetir o prato? Vocês já pararam para se perguntar nisso? Faz mal repetir? Faz mal comer mais um pouquinho, pegar aquela segunda fatia de pão, aquele segundo pedaço de pão, aquele segundo patinho de sobremesa, aquela outra metade da barra de chocolate? Faz mal isso? Gente, se a gente pensar diretamente no emagrecimento, sim, faz mal. Por quê? Porque a cada repetida que a gente dá, é mais calorias que a gente está botando para dentro. E quanto mais calorias a gente está botando para dentro, dependendo de como está todo o nosso contexto, mais a gordura a gente acumula, mais difícil fica de gastar, de eliminar essa gordura e emagrecer depois. E mais difícil se torna de você se manter no controle, tanto da quantidade que você come, quanto do seu peso. Porque quando a gente vai repetindo, quando vê, o nosso peso na balança foi de 2 quilos para 5 a mais, e de 5 para 8, e de 8 para 12, e por aí vai. Porque a gente perde o controle do que a gente está comendo, a gente perde o controle do que a gente está botando para dentro das calorias disso também, tá? Agora, repetir o prato é proibido? Não, não é proibido. Porque olha só, às vezes a gente vai precisar repetir.
Porque a gente tá com mais fome, porque a gente tá realmente com muita vontade, é uma comida muito boa, é uma comida diferente, é uma comida que deu trabalho, é um fim de semana, é um momento especial. Às vezes a gente vai querer e vai precisar repetir e tá tudo bem com isso. A questão é a gente saber estar no controle desse hábito da repetição e saber quando que repetir não vai ser um problema e quando que se a gente for repetir, isso vai causar algum impacto no nosso emagrecimento, né? Então, saber mediar isso, saber quando repetir tá ok e quando repetir não tá ok, é muito importante, tá? Mas o grande problema, mulher, o grande problema mesmo é que se você não consegue ficar sem repetir, é porque você não tá no controle da comida. Se nunca dá, assim, ó, todos os dias eu repito. Todos os dias no meu prato de almoço são 2 servidas, ou é uma servida e mais um pouquinho. Todos os dias eu preciso comer 2, eu não consigo comer uma fruta só, eu preciso comer 2. Eu não consigo comer um iogurte só, eu preciso comer 2, sabe? Se você não consegue ficar sem repetir, se isso te causa sofrimento, se isso é algo que não é viável na sua vida, você já tentou até inclusive e não consegue, é porque você não está no controle da comida, você não está no controle das vontades de comer. E isso é sim um perigo para o seu peso, para a sua saúde, para a autoestima e para tudo mais que vem junto com isso, né? E aí, eu vou ensinar agora alguns passos daqui a pouquinho para você transformar isso. Mas eu quero que você pense assim, se o hábito de repetir, ele tá sendo o seu grande problema ou não. Se o hábito de repetir não é o seu grande problema, sabe? Aquela coisa danada, assim, que tá difícil de mudar, e que você não sabe mais o que fazer e nem como transformar ou melhorar, então você pensa em outro hábito que você queira melhorar, em outro hábito que você queira mudar, porque os passos que eu vou dar aqui hoje, eles podem ser aplicados para qualquer situação, tá? Eu tô focando um pouquinho mais no exemplo do repetir o prato, porque é uma queixa que eu recebo muito, né, das minhas alunas, das minhas pacientes. Não consigo ficar sem repetir, eu sempre como 2 vezes, eu sempre acabo comendo mais do que eu preciso. Mas se esse não for o seu problema, pensa em outro hábito que você queira transformar agora, anota aí, porque o que eu vou explicar e o que eu vou trazer vai te ajudar com qualquer transformação, qualquer mudança, qualquer hábito que você queira melhorar, tá bom? E assim, ó, para começo de conversa, pra gente transformar um hábito, não adianta só vontade, não adianta só força de vontade, não adianta só querer, não adianta saber que ele precisa ser transformado também, tá? E ao contrário do que muita gente pensa e do que muito se fala por aí, a gente não substitui hábito nenhum na nossa vida. A gente não tem como eliminar um hábito para sempre e ele nunca mais voltar a acontecer. Mas a gente consegue sim enfraquecer um hábito que está sendo ruim para nossa saúde, para o nosso emagrecimento, para a gente conseguir manter o controle do peso, das vontades de comer, enfraquecer eles e introduzir novos. Isso sim, a gente cria novos hábitos, mas os hábitos antigos, mesmo que ruins, eles vão continuar aqui na sua mente. Eles continuam lá e eles podem aparecer em algum momento de novo na sua vida. Então é preciso ter essa clareza para você não se frustrar, porque daqui a pouco você vai trabalhar em cima do hábito de repetir o prato, por exemplo, e conseguiu fazer isso, sei lá, por uma semana. Mas aí chegou o fim de semana, chegou o domingo, você foi almoçar na casa de alguém, a comida estava muito boa, você repetiu, aí você vai pensar, poxa, realmente para mim não funciona, realmente para mim não dá certo, eu não consigo, eu sou fraca. Não é isso. É que talvez naquele dia algum gatilho fez com que você reativasse esse hábito antigo e não o seu hábito novo de não repetir. E isso é absolutamente normal. Então fica sabendo disso, que os hábitos antigos, por piores que sejam, eles vão continuar existindo. Mas você cria novos e trabalha para fortalecer esses novos para que você consiga fazer isso ser a sua rotina mais vezes do que aquele antigo que te fazia mal, tá bom? Por que que a gente não substitui hábito? Por que que o hábito ruim ele continua na nossa mente, tá? Porque hábitos, gente, são comportamentos que a gente vai construindo ao longo da nossa vida. E que de tantas e tantas vezes que a gente fez, que a gente repetiu, a gente começa a fazer no piloto automático. Então, o hábito aqui de repetir, né? Repetir a comida. Ou qualquer outra coisa. Quantas vezes ao longo da sua vida você já fez isso?
Quantas vezes isso aconteceu com você? Quantos dias, dia e dia e dia após dia, você repetiu o prato? Então é algo que é um comportamento que você foi reforçando ao longo da sua vida. E isso vai se tornando muito forte. É igual, imagina um campo assim com uma vegetação mais alta, sabe? Se você quiser atravessar esse campo para o outro lado e você passa sempre pelo mesmo caminho, pelo mesmo caminho, pelo mesmo caminho, pelo mesmo caminho, o que acontece? Aquela vegetação lá onde você está passando, ela vai ficar baixa e ela vai acabar morrendo. Então vai abrindo aquele caminho ali. Na próxima vez que você quiser atravessar esse campo, você já vai direto passar por esse caminho. Por quê? Porque ele já está marcado, ele já está reforçado, ele já está ali. É muito fácil, eu chego aqui, quero chegar do outro lado, eu vou passar por aqui, porque esse caminho já está feito. Um hábito é assim, é um caminho feito na nossa mente, que quanto mais a gente repete, mais marcado ele fica. E quando uma situação se apresenta, por exemplo, hora do almoço, pronto, repeti, esse é o meu caminho. E isso fica muito no piloto automático, mas mulher, fica atenta. Porque estar no piloto automático é um problema enorme no seu emagrecimento, sabe por quê? Porque o piloto automático vai desativar uma região aqui do córtex pré-frontal responsável por ações importantíssimas no emagrecimento. Então você fica com a sua mente estratégica desativada quando você está agindo no piloto automático. E aí você não vai conseguir nem enfraquecer o hábito antigo de repetir o prato e nem criar um hábito novo de não repetir ou de uma outra estratégia. Porque o único caminho que você enxerga vai ser repetir. E aí o problema qual é? É que daqui a pouco hoje você repete uma vez só um pouquinho. Se você continuar reforçando esse hábito, daqui a 2, 3, 4 semanas, você vai estar repetindo 2 pratões. Porque quanto mais você reforça esse caminho, quanto mais você reforça esse hábito, mais poder ele tem sobre você e menos controle você tem sobre essa situação. Então é muito importante saber disso que eu tô explicando para vocês, tá? E aí, quando você tá nesse piloto automático com a mentalidade estratégica desativada, toda vez que tiver um gatilho, alguma coisa, né? O que são gatilhos? São coisas na nossa volta que estimulam a gente a fazer aquilo ali. Então, toda vez que tiver um gatilho no seu ambiente relacionado com aquele hábito, né? Por exemplo, de repetir o prato, os comandos que o seu cérebro vai enviar vai fazer você agir daquele jeito de novo, mais uma vez. E assim, você vai reforçando cada vez esse hábito. Ou seja, esse seu hábito de repetir o prato, e eu digo seu, mas eu também já tive isso, né, de uma forma muito intensa e hoje já consigo manejar isso, né? Mas esse hábito, ele na verdade é uma resposta que a tua mente, que a tua cabeça gravou para a hora do almoço, para a hora que você vai comer, para qualquer situação que envolva comida. Você já tem essa informação gravada, né, armazenada. E isso é um problema, porque quanto mais vezes você age a partir dessa informação, né, que tá gravadinho lá, eu preciso repetir, eu preciso comer mais, porque tá gostoso, porque vai acabar. Quanto mais você repete esse prato, quanto mais isso vai acontecendo, mais esse hábito vai ser fortalecido. E quanto mais vezes for repetido, mais condicionada você vai ficar a continuar fazendo e repetindo isso automaticamente, tá? Então, o que acontece muitas vezes, eu sei que acontece com vocês também, da gente tá comendo, né? Tá comendo algo ali, algo gostoso, algo legal, e nem se dá conta que já repetiu. E aí depois que terminou de comer que a gente pensa, ué, por que foi que eu fiz isso? Por que eu repeti? Por que eu comi? Eu nem precisava, eu nem tava com fome, eu nem tava com vontade, né? Então por isso que é muito difícil, mulher, de transformar hábitos, mas presta muita atenção no que eu vou te falar agora, tá? Existem alguns passos que você pode seguir e que vão colocar você em ação, que vão fazer com que você consiga, de fato, transformar esses hábitos, qualquer hábito, tá? Que estão te impedindo de emagrecer, tá? Porque existe uma sequência lógica pra gente conseguir transformar um hábito. E quando você conseguir fazer isso, você vai deixar de ser aquela pessoa que começa várias coisas e não termina nenhuma, tá? Então agora, eu quero que vocês anotem o hábito que vocês querem transformar, se não for esse do hábito, porque eu vou passar para vocês os 4 passos para melhorar,
para modificar qualquer hábito. 4 passos que fazem você conseguir ter 10 vezes mais motivação para melhorar qualquer hábito, especialmente esse da repetição, tá? E o primeiro passo, que a grande maioria das pessoas ignora, porque o que a maioria das mulheres fazem, tá? Ah, agora eu quero emagrecer. Então tá, então agora eu não vou mais repetir o prato. Eu não vou mais comer a segunda vez, eu não vou mais dar aquela servida do olho. Só que só isso não vai ser o suficiente. Só isso não vai bastar nunca. Sabe por quê? Porque a gente precisa criar como se fosse um contrato com a gente mesmo. Então, o primeiro passo para conseguir sair do hábito da repetição, por exemplo, ou de qualquer outro, aí você só precisa anotar qual vai ser o hábito que você quer transformar, é a tomada de decisão. Como assim, Gladys, a tomada de decisão? Sim, gente, porque o que acontece, ó? Eu costumo falar que a gente fica cozinhando em banho-maria as mudanças que a gente quer, tá? E aí a gente vai agindo na média, a gente vai repetindo coisas que a média das pessoas fazem, que a maioria das pessoas fazem, como por exemplo, toda sexta tem pizza, todo fim de semana eu vou beber aí minha cervejinha, meu drink, meu álcool, meu vinho, eu não consigo fazer o meu exercício. A média, as pessoas medianas, elas vivem assim, não é verdade? Fica lá na TV, fica lá no celular e não vai e não age em direção àquela mudança que ela quer. Então, quando eu digo que a gente cozinha em banho-maria o nosso emagrecimento, o nosso resultado, eu quero dizer que a gente tem dificuldade de tomar uma atitude. Por quê? Ah, eu quero emagrecer, mas agora eu tenho que terminar minha faculdade. Eu quero emagrecer, mas agora é inverno, fica muito difícil para mim. Eu quero emagrecer, mas agora eu tenho a festa de aniversário da minha afilhada para ir. Eu quero emagrecer, mas agora... E esse mas, ele vem com tanta força que ele impede a gente de tomar uma atitude que vá nos levar a algum lugar. Então, tomar uma decisão tem a ver com isso. Tem a ver com você decidir onde e como você quer estar daqui a 2 ou 3 meses. Tá? Mas assim, passa um pouco daquela coisa de ficar sonhando. Ai, eu queria tanto no verão desse ano colocar um biquíni. Eu queria tanto colocar um shortinho, me sentir bem. Eu queria tanto vestir um vestido de alcinha e o meu braço não tá ali todo grande, assim, eu me incomodar. Eu queria estar bem, queria estar leve, queria estar... Tá, você quer isso. Só que esse, eu queria... Fica muito no sonho, fica muito na vontade. E falta uma atitude, falta decidir e você dizer para você mesmo assim: eu quero e eu vou estar assim daqui a 3 meses. É diferente você falar isso de você falar, eu queria. Por quê? Porque quando você fala assim, eu quero em 3 meses estar com 10 quilos a menos e vestindo aquela calça que tá lá, que tá guardada, que não me serve. Eu quero tirar uma foto, me olhar e me gostar. Sabe por que isso faz diferença? Sabe por que tomar uma atitude de colocar para você, por exemplo, a partir de amanhã eu quero não repetir mais o meu prato. Faz diferença você fazer isso porque você está dando uma ordem para o seu cérebro. Está dizendo para ele, olha, o hábito de repetir o prato não serve mais para mim. Isso eu não quero mais na minha vida. Quando você fala com você mesma desse jeito, trazendo essa informação, essa afirmação, essa especificidade, você dá uma ordem de mudança para você, tá? É igual como você sair para comprar uma roupa, por exemplo. Você vai sair para comprar uma roupa e você não sabe, você sai, mas você não sabe que roupa você quer, se você quer uma calça, se você quer uma blusa, se você quer um casaco, você não sabe o que você quer. Aí você vai entrar numa loja, o que vai acontecer? Você vai revirar a loja inteira, você vai vasculhar tudo e você vai sair sem nada nas mãos. Por quê? Porque você não foi decidida para essa loja sabendo o que você queria. Então você fica perdida, você fica confusa. Vou colocar para carregar aqui o computador. Você fica confusa, você sai sem nada nas mãos, porque você não pensou antes, você não tomou uma decisão. Eu quero ir na loja, eu quero comprar uma blusa, eu quero que essa blusa seja desse tecido e se tiver dessa cor, melhor ainda, tá? E aí, o que acontece? Enquanto a decisão não for tomada, no emagrecimento, você fica cozinhando em banho-maria.
você começa uma coisa, não vai adiante, você para, você desiste no primeiro obstáculo que aparecer, porque você não tomou a decisão de que aquilo ali seria importante e não deu essa ordem para o seu cérebro. Ó, isso aqui agora é prioridade para mim. Repetir o prato não é mais não é mais algo que eu quero fazer, tá bom? Então, por isso, começa a colocar esse tipo de ordem na sua mente, tá? Do que serve e do que não serve mais para você em relação a qualquer hábito que você queira transformar para parar de cozinhar e o seu emagrecimento em banho-maria e começar a assumir o controle disso tudo, o controle do prato que você vai comer, se você vai repetir, se você não vai repetir, tá? Porque se você quer isso mesmo, dar essa ordem para você de que aquilo ali não é mais uma opção, é uma necessidade, vai fazer uma enorme diferença para você na transformação do hábito, no emagrecimento, no controle do seu peso, tá? A segunda coisa, o segundo passo fundamental para você conseguir transformar, mudar o hábito de repetir o prato ou qualquer outro hábito o primeiro foi tomar uma decisão, né? O segundo passo é ter uma direção, ter um direcionamento. Então decidi que não vou mais repetir o prato. Decidi que isso é algo importante para mim, eu dei essa ordem, ó, a partir de hoje, a partir de amanhã que seja, eu não quero mais repetir o prato. Só que olha só, não basta só você dizer e dar essa ordem. Você precisa descobrir qual é o caminho, qual é o passo que você precisa dar para isso realmente se tornar realidade. E é por isso que entra esse segundo passinho aqui da direção. Então, o que você faz? Decidiu que a partir de amanhã não quer mais repetir o prato ou qualquer outro hábito que você queira transformar. Já tomou a decisão, agora você vai direcionar. Então, você precisa saber por onde ir. Aí você vai se fazer algumas perguntas. Por exemplo, como que eu vou fazer para não repetir mais o meu prato? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu vou colocar em prática que vai me ajudar a conseguir não repetir o prato? Eu vou deixar as panelas lá no fogão? Quando eu for no restaurante, eu vou sentar longe do buffet? Quando eu levar a comida para o trabalho, eu vou servir num pote menor? O que é que eu tenho que fazer? O que está ao meu alcance? Por onde eu começo? E se ficar difícil eu manter isso todos os dias, o que é que eu posso fazer? Que soluções eu tenho nas minhas mãos que vão me ajudar a manter essa decisão que eu tomei o mais constante possível? Mulher, quando você tem uma direção, você começa a desenhar o caminho que você vai percorrer. Como se fosse um planejamento, um plano de ação. Você vai saber qual é o próximo passo. Mas o próximo passo certo, não qualquer passo, sabe? É o próximo passo que você consegue dar. Quando você tem esse direcionamento, quando você tem uma direção, você começa a sair do tal do piloto automático, mulher, que faz você comer mais, que faz você repetir o prato, que faz você chegar de noite em casa, abrir os armários e comer tudo que tiver disponível, que faz você chegar no final de semana e não se controlar, que faz você ir numa festa e comer demais mesmo sem precisar ou mesmo sem querer. Porque quando você toma uma decisão e dá uma direção, fazendo essas perguntas que eu falei, você está trazendo mais clareza, você está entendendo melhor, você está dominando aquilo que está ao seu alcance para conseguir mudar esse hábito. Senão você fica só andando em círculos. Você começa uma coisa e para, começa uma coisa e para, e vem aquela sensação de que você faz, tenta e não tem resultado nenhum. Por quê? Porque você não deu uma direção para aquilo que você queria fazer. Tá? Então pega agora e anota aí, ó, no seu caderninho, na sua folha ou na sua cabeça mesmo. Qual é o próximo passo que você consegue dar para transformar esse hábito de não repetir o prato ou qualquer outro hábito que você queira modificar, né? Qual a primeira coisa que precisa acontecer, que você precisa fazer para esse hábito realmente ser, para essa mudança realmente começar a acontecer no seu dia a dia, tá bom? Terceiro passo
que vai facilitar a transformação do hábito de repetir o prato, manter você no controle da sua vontade de repetir, tá? Ou para modificar qualquer outro hábito. É o comprometimento. Então você decidiu que você queria transformar aquele hábito, deu essa ordem para você mesma, você deu uma direção, qual é o próximo passo que eu tenho que dar, e agora você entra com o comprometimento. O que é o comprometimento dentro desse hábito aqui, ó, dentro da transformação desse hábito de repetir o prato? Gente, comprometimento é realmente se comprometer com o processo. Processo de emagrecimento, processo de mudança, porque mudar não é fácil, e é se comprometer no dia a dia, com você mesma, mulher, com os seus sonhos, com o que você está buscando, e não desistir na primeira dificuldade, tá? Porque quem tá atrás do resultado, quem tá atrás dos quilos a menos, quem tá atrás de se olhar no espelho e se gostar, quem tá atrás de botar uma calça que tá apertada e ela servir bem, sem a barriguinha tá caindo por cima, quem tá atrás de se olhar numa foto e ficar feliz com o que tá vendo, não vai poder desistir. Só que a questão é como fazer as coisas acontecerem, né? E eu tô aqui ajudando vocês a entenderem uma forma de ativar um pouco a mentalidade estratégica e conseguir fazer as coisas que precisam ser feitas. Porque todo mundo sabe, né, agora que repetir o prato pode ser algo que vai sabotar você. Mas e aí, como é que eu resolvo isso? Eu tô dando os passos aqui para você resolver. E o terceiro deles é comprometimento. Então, o que é comprometimento? Para não repetir o prato, você vai ter que largar o seu celular na hora que você está almoçando. Vai, às vezes, precisar desligar a televisão. Talvez vai precisar ver melhor com quem você está indo almoçar. Você vai ter que melhorar o lugar, talvez, que você está almoçando. Se comprometer, talvez vai ser não passar na padaria para comprar o seu almoço. Se comprometer, vai ser talvez você fazer uma listinha de compras. Olhar para o que você está colocando no seu prato. Beber água ali sem ter sede. Então, comprometimento envolve muitas pequenas coisinhas relacionadas a esse hábito que você tem que mudar, mas que se você coloca atenção, fica muito mais fácil mudar esse hábito. O hábito, por exemplo, de muitas pessoas que falam também, não consigo fazer exercício, eu queria fazer mais exercício. Mas o que está impedindo de fazer esse exercício? É você não ter a roupa separada? É você não ter o tênis limpo? É isso. Poxa, então vamos lá. Vamos colocar em prática, vamos se comprometer a deixar a roupinha separada já do ladinho da cama, a deixar o tênis limpinho, arrumadinho do lado da porta. Porque o que acontece, gente? Tudo o que tem relação com emagrecimento e transformação de hábito, qualquer um que seja, só vai acontecer quando a gente estiver comprometida. Por mais que eu tenha decidido, por mais que eu saiba exatamente o que eu tenha que fazer para aquilo mudar, isso só acontece quando eu ativo a minha mente estratégica e me comprometo. Só acontece nesse momento, tá? Então, uma coisa muito importante aqui em relação ao comprometimento para você conseguir melhorar o hábito de não repetir mais o prato, tá? Facilita, mulher, o que é fácil, facilita o que é positivo e dificulta o que é ruim, dificulta o que é negativo. Então, faz o errado ser difícil e faz o certo ser fácil. O que isso quer dizer? Se você quer emagrecer e sabe que o hábito de repetir está sendo um problema, o que você vai facilitar? E o que você vai dificultar para isso acontecer? Eu vou facilitar de me sentar longe do buffet. Eu vou facilitar de não ter as panelas, a comida disponível ali na mesa. Eu vou facilitar de não ir todos os dias no restaurante, porque se eu for, eu vou repetir. Eu vou facilitar colocando um bilhetinho para mim em cima da mesa para eu mastigar mais devagar, porque se eu mastigo mais devagar, eu não vou precisar comer mais um pouquinho. Eu vou facilitar de prestar atenção na comida que eu tô colocando no prato, desligar o celular, desligar a TV. Então facilita as coisas para você. Né? O exemplo do exercício. Facilita, deixa o tênis na porta, deixa a roupa já organizada. Dificulta o acesso dos doces, dificulta o acesso das guloseimas. Pode parecer a coisa mais simples do mundo, só que hoje em dia ninguém está fazendo as coisas mais simples do mundo. Ninguém mais quer pensar em melhorar um hábito. O que a gente quer? A solução rápida. Quero fazer um protocolo de 15 dias e secar minha barriga.
que não vai adiantar, desculpa a palavra, porcaria nenhuma. Porque passou os 15 dias, você vai voltar a repetir o prato, você vai voltar a não fazer exercício, você vai voltar a não tomar água, você vai voltar a comer demais, você vai voltar a se descontrolar. Por quê? Porque o emagrecimento começa aqui. E quando você não consegue mudar um hábitozinho que seja, você pode fazer o que você quiser, o protocolo que você quiser, beber o chá que você quiser, o suplemento que você quiser, pode fazer uma cirurgia plástica, que depois você volta a ganhar peso. Por quê? Porque você não está transformando a sua mente numa mente estratégica, direcionada para o emagrecimento. E esses 4 passos que eu estou te ensinando aqui agora, eles têm relação e têm base numa mente estratégica. Porque uma mulher que emagrece, ela toma as decisões, ela entende qual é a direção que ela tem que tomar e ela se compromete com isso. Isso ativa uma região do seu cérebro chamada flexibilidade cognitiva. Você aprende a agir de um jeito diferente e tomar decisões diferentes e mais positivas para o seu emagrecimento fica muito mais fácil. Você ativa também uma outra região chamada controle de impulsos, mulher, que é o que faz você repetir o prato, que é o que faz você comer sem controle. Então, para de ir atrás de soluções milagrosas, que o único ser nesse mundo que fez milagre foi Jesus e ele não está aqui mais fisicamente entre nós. Então parou, não existe isso. Se compromete, porque sabe o que vai acontecer quando você não ativa a sua mente estratégica? Vai fazer uma dieta, vai ter um resultado, vai engordar, vai fazer outra dieta, vai ter um resultado, vai engordar. Aí a dieta não funciona mais. Então vai fazer aquele protocolo ali de 7 dias, de 15 dias para secar a barriga. Aí tu vai lá e faz, vai voltar a engordar. Ah, então nada disso funciona, eu vou tomar um remédio. Aí você vai lá e toma um remédio. Vai resolver? Não vai, você vai voltar a engordar. Aí você vai passar todo esse sofrimento. Vai viver todo esse ciclo. Aí você vai lembrar de mim. Aí você vai lembrar que eu te falava isso. Que eu te falava que nada disso vai adiantar. Que eu te falava que isso só vai fazer você perder o seu tempo, desperdiçar o seu dinheiro e a sua saúde. Aí você vai voltar aqui, começar a ver os meus conteúdos e vai pensar, poxa, se eu tivesse feito isso lá atrás, será que agora eu já não teria emagrecido? Sim, teria. Só que você não quis passar pelo desenvolvimento da mente estratégica, que é a única coisa, mulher, que vai fazer você emagrecer, manter e ter o controle das suas vontades de comer. Fato. Por que eu digo isso com tanta segurança? Porque todas as mulheres que chegam para mim no consultório ou no meu programa de emagrecimento me falam, já tentei isso, aquilo, aquele outro, sempre engordo. Agora o metabolismo tá lascado, eu não sei mais o que fazer. Pois é. Vamos ativar a mentalidade estratégica que em poucos meses você emagrece. Tem o exemplo de uma aluna minha de 52 anos. Daqui uns dias eu posto o depoimento dela por aqui, se já não tá. Não sei quando você tá assistindo esse vídeo. Ela fez isso a vida inteira. 52 anos fazendo isso, não conseguiu emagrecer. Quando ela resolveu fazer o processo, ativar a mente estratégica, em menos de 4 meses se foram 15 quilos. Olha aí, né? E isso que eu tô explicando pra vocês hoje é uma pontinha do grãozinho de areia da praia do que é ativar uma mente estratégica, tá? Mas eles já vão te ajudar bastante. Então, esse terceiro passo foi o passo do comprometimento e eu quero que você escreva aí, tá? Como que você vai se comprometer? Que frase que você vai usar com você mesma para se comprometer a colocar em prática essa decisão que você tomou de não repetir o prato, a direção que você deu para isso acontecer e qual é a sua frase de comprometimento? Que contrato você assina com você mesma para que isso aconteça, tá? Que transformação essa mudança desse hábito vai trazer na sua vida? Coloca isso no papel. Se eu conseguir transformar isso, se eu conseguir não repetir, é bem provável que eu consiga emagrecer mais rápido, eu vou estar mais no controle, daí eu vou poder vestir aquele biquíni no verão lá na praia. Então anota isso, porque isso faz você enxergar os benefícios de mudar esse hábito. Senão a gente continua tendo só o benefício de comer mais, porque tá gostoso. E aí a gente não vai conseguir o emagrecimento nunca, tá?
Quarto passo, que vai ajudar você a transformar esse hábito e qualquer outro que você queira na sua vida, é a persistência. Ai, Gladys, eu sei. Todo mundo fala que tem que persistir, mas eu não consigo persistir. Eu começo e paro, eu desisto, eu não dou conta, eu não tenho foco. Mulher, você tem. Se você está desistindo, é porque aquilo ali tá pesado demais, é porque aquilo ali tá difícil demais e é em especial porque a sua mentalidade estratégica está desativada. Daí o seu cérebro não vai aceitar mudança nenhuma. Por isso que você sempre desiste. Por isso que nunca dá certo. Por isso que você começa e para. Por isso que você emagrece e engorda. Porque o seu cérebro não está aceitando essa mudança. E ele só vai aceitar essa mudança quando você ativa a sua mente estratégica direcionada para o emagrecimento. Porque você faz isso ser normal para o seu cérebro. E ele permite que você se alimente melhor. Ele faz você ter vontade de se cuidar. Ele faz você conseguir não repetir o prato. Conseguir não exagerar no doce. Conseguir não devorar tudo quando você chega em casa. Mas é só com mentalidade estratégica que isso vai acontecer. E para isso você vai precisar persistência. Porque ainda agora que você não tem a sua mentalidade estratégica ativada, você vai precisar ainda mais, porque vai ficar difícil, sabe? Vai ficar difícil, você talvez não saiba nem muito o que fazer. Mas então, quando isso acontecer, quando ficar difícil mudar esse hábito da repetição, eu quero que você pare e que você se pergunte: onde eu posso melhorar? O que eu ainda não estou fazendo? O que eu posso fazer para isso continuar, essa mudança de hábito continuar acontecendo na minha vida? Aí você anota a resposta que você vai encontrar. O que você ainda não está fazendo que vai te ajudar a não repetir o prato? O que você ainda não está fazendo que vai te ajudar a começar a fazer lá, sei lá, se você decidiu que você quer mudar o hábito do exercício. O que você ainda não está fazendo que você pode fazer para começar a fazer um exercício? O que você ainda não está fazendo que você pode fazer para beber mais água? O que você ainda não está fazendo que você pode fazer, sei lá eu, para comer mais frutas? Enfim, o hábito que você decidiu mudar. O que você ainda não está fazendo que você pode fazer para não exagerar no final de semana e por aí vai, tá? Então, mulher, os 4 passos, tá? Tomar uma decisão, ter uma direção, comprometer-se e persistir é o que vai fazer com que transformar qualquer hábito seja muito mais fácil, tá? E isso é uma pequena amostra de o que é ter uma mente estratégica. É você ter o passo a passo, é você conseguir pensar sobre o que é possível, o que é viável na sua vida e modificar informações que você tem armazenada que fazem um hábito acontecer na sua vida. Então, quando você vai seguindo esses passos aqui que eu fui dando hoje, você vai conseguir mudar informações que você tem já na sua mente sobre esse hábito. E você está dizendo para ela, ó, isso aqui vai ser mudado a partir de agora. E o seu cérebro vai te obedecer. E com isso você vai ter 10 vezes mais capacidade de transformar esse hábito de repetir o prato e qualquer outro, tá? Porque esse trabalho, para isso acontecer, vai precisar acontecer essa ativação da mente estratégica. Então, seguir esse passo a passo, nesse momento, vai ser importante para você, tá? E aí você começa a ser aquela pessoa que inicia algo e termina e mantém. E sai desse ciclo de começar e não terminar, de começar e desistir, de começar uma coisa e não dar certo, começar outra e não dá certo também, e vem a frustração. Então, segue esses 4 passos aqui que eu dei hoje para você, faz o exercício que eu ensinei, porque isso vai fazer você conseguir transformar os seus hábitos de uma forma 10 vezes mais fácil, mais simples, mais leve. Emagrecer vai ficar mais rápido, emagrecer vai ficar mais prazeroso, emagrecer vai ser a sua realidade, não mais só o seu sonho, só o seu desejo. E você vai também ter nas suas mãos a capacidade de controlar o seu peso e as suas vontades de comer.